pessoal! Estamos aqui com mais um Podcerne. Nós, as hosts, eu, Mariana, Tawane e Duda. Tudo Oi, bem, Mari. meninas? Oi, Mari. Quanto tempo? Hoje o nosso assunto é super especial e a nossa convidada também. O nosso tema é fisioterapia em transtorno do espectro autista. E a nossa convidada é a Carolina Gugelmin, a Loli. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que é bem extenso. Então, vamos lá. Vou pegar o ar e vou tentar não errar. Fisioterapeuta formada pela Universidade Tuiuti do Paraná. Coordenadora acadêmica e científica na Faculdade Inspirar. Pós-graduada em fisioterapia neurofuncional. Psicomotricista titulada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Pós-graduada em transtorno do espectro autista. Pós-graduanda em análise do comportamento aplicada. Certificação nível 2 PCM, CASPES, e possui cursos de formação em conceito BOBAT, o básico, o baby, o avançado, Pedia Suite e Pedia Suite no TEA e treinamento em MIMA, que é modelo de intervenção motora para autistas. Seja bem-vinda, Loli. Obrigada, Mari. Obrigada, Duda e tal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E então, para a gente começar, Loli, e para as pessoas te conhecerem, se você puder contar para a gente a tua trajetória na formação mesmo, e experiência na área da fisioterapia e como que você chegou no transtorno do espectro autista, né? Porque a gente já é amiga de caminhada, então faz um tempo que a gente já anda por aí, né? É verdade. Na verdade, eu fui encontrada pelo transtorno do espectro autista, né? Quando eu comecei na fisioterapia e na pediatria, eu sou formada há mais de 20 anos, né, Mari? Então, essa não era uma realidade. Essa foi se tornar uma realidade depois. Eu fiz fisioterapia, depois fui residente em UTI neonatal e UTI pediátrica. E depois da residência, cursei por alguns anos, acho que foram 7 a 8 anos, dentro de UTIs, né, trabalhando como intensivista em hospital, sempre na pediatria. Depois de um tempo, resolvi mudar isso e ir para a área clínica. E aí precisei estudar, né? Então fiz o PEDIA, fiz o BOBAT, fiz a pós de neuro, fiz a psicomotricidade. E quando eu comecei a atender em clínicas, a realidade era atender basicamente crianças com transtornos motores, como paralisia cerebral, sindrômicos, crianças com outros diagnósticos. O TEA não era uma realidade tão presente como ela é hoje. Mas aí eles foram aparecendo, eles foram surgindo na agenda, foi aparecendo mais crianças com mais diagnósticos, com investigação. E aí eu resolvi que eu precisava estudar um pouco mais, fiz a pós em TEA, fiz a pós em análise de comportamento, porque hoje é o que a gente tem de evidência, né? Sim. Então, acho que o TEA me encontrou, tinha uma agenda que era basicamente de pacientes motores, mas de repente eles foram aparecendo e eu precisei ir me desenvolvendo para poder atendê-los. Que bom. Loli, e quando a gente pensa nos pacientes autistas, né, a gente, os sintomas, posso falar sintoma, Duda? Você que analisa de comportamentos? Sinais. Se fala bastante de sinais comportamentais, cognitivos, e a gente vê que os sintomas motores, eles são deixados um pouquinho de lado. Você pode falar pra gente mais sobre essas questões do atraso de desenvolvimento, das questões motoras nos pacientes autistas? Claro. Essa é uma bandeira que eu tenho levantado há muito tempo, né? Então, uma das principais alterações motoras que esses pacientes vão apresentar é a hipotonia. E ela já está lá, desde muito bebezinho. Então, eu sempre falo para os fisioterapeutas ou para as pessoas onde eu dou aula que a gente tem aí um ouro na mão, né? Para tentar achar isso o mais precocemente possível, porque esse atraso de desenvolvimento, essa hipotonia, ela já está lá desde o comecinho. A gente não precisa esperar essa criança não falar, não apontar ou apresentar outros desses sinais que você diz, comportamentais, para que a gente comece a intervir. Os sinais motores, eles começam de uma forma muito precoce, né? As estereotipias, a hipotonia, a dificuldade de controle motor, ela acontece já lá no começo. Então, a gente já consegue não diagnosticar um TEA, mas perceber sinais de alerta, as red flags ali, motoras, né, do comportamento motor, desde muito cedo.
E aí, além da hipotonia, o que mais que a gente consegue notar nos pacientes ao longo do desenvolvimento? Então, assim, a hipotonia é muito presente, né? A gente já tem um número aí de quase 80%, dizem os dados dos pacientes motores que vão apresentar hipotonia. Essa hipotonia vai trazer uma dificuldade de controle motor e dificuldade postural importante que vai permear toda a primeira infância da criança. A gente tem muita variabilidade de marcha, então crianças que andam com um padrão que não é o padrão que a gente espera, até as que andam na ponta do pé, né? Que é um marco motor que todo mundo percebe muito nas crianças autistas. A gente tem as estereotipias motoras, que quando elas estão muito presentes, dificultam muito para a gente depois conseguir trabalhar nesse comportamento motor, quando essa estereotipia está muito presente. A gente tem dados, por exemplo, de escoliose depois na adolescência, onde até por conta da hipotonia, por conta da dificuldade de controle de tronco, a gente tem aproximadamente aí de 25% a 30% mais chance dessas crianças necessitarem de uma intervenção cirúrgica, né, por exemplo. Então, acho que essas são os sinais motores, né, que a gente mais vê. E você, como físio, né, como que você considera, quais são os seus principais objetivos quando chega um paciente TEA? Assim, no geral. Obviamente, cada criança vai ter a sua intervenção que vai ser individualizada, mas chegou. Agora, onde você vai olhar? Acho que isso não difere de qualquer outro paciente, né? Todo mundo me pergunta assim, mas quando chega um TEA, o que eu faço? Que exercício eu posso fazer para ele? O mesmo de que para todo mundo, né? Então, eu acho que esse processo, ele segue o mesmo. Quando um paciente TEA chega, a gente precisa optar por uma boa avaliação de desenvolvimento, né? Uma boa avaliação desse comportamento motor, para ver quais são as dificuldades que essa criança tem nos componentes motores, para que a gente consiga agir sobre eles. O que eu acho que dificulta, talvez, para os fisioterapeutas é o entendimento do comportamento. E eu quero deixar muito claro aqui que comportamento motor também é comportamento, né? Então, na minha cabeça, uma coisa não está nunca fora da outra. O paciente é um só, né? Mas eu acho que quando eu falo as dificuldades de comportamento, são os comportamentos interferentes, a dificuldade de comunicação e esses outros tipos de comportamento. Mas você geralmente vai pensar, novamente, depende do paciente, mas você geralmente vai indo para fortalecer essa questão da hipotonia? Você vai pensar sempre primeiro na marcha? Você tem alguma hierarquia nesse sentido? Porque muitas pessoas que não trabalham em clínicas que têm a possibilidade de mala motora, que é o caso do CERN, vejo assim, mas eu vou indicar físio só quando... Ele não senta em W, não tem por que eu indicar físio. Eu fico, mas a físio não é só corrigir o W. Ou ele não anda na ponta do pé, não precisa. E ali, convivendo com as meninas, eu sei que não é só isso, mas eu me questiono se outras pessoas sabem o que mais consegue fazer, sabe? Entendi. Eu acho que esse entendimento das outras pessoas talvez seja um pouco mais... complicado de você perceber, né? Então, o que acontece na história dessas crianças é que chega já com uma demanda muito alta de comunicação, ou com uma demanda muito alta de outras habilidades. Isso, outras habilidades que precisam, que estão muito em déficit, e a gente precisa intervir o mais rápido possível. E aí acaba que o motor fica lá, porque ele anda, ele não senta em W, né? Então, isso fica em segundo plano. Mas, de novo, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver, não existe uma hierarquia específica, eu preciso sempre começar por esse ponto. Eu preciso ver o que dificulta mais para que ele ganhe outras habilidades, né? Então, eu sempre uso um exemplo, por exemplo, que uma vez eu cheguei numa sala onde eles estavam fazendo uma atividade de habilidades sociais com adolescentes autistas. E o jogo naquele dia era o Jenga, que é um jogo que a gente precisa ter muita destreza para empilhar blocos e tirar sem que ele caia, né? Quando eu entro na sala, eu tinha um paciente sentado, derretendo na cadeira. Para mim, fisioterapeuta, nitidamente com uma dificuldade de controle motor. E se você não tem um controle motor postural, você também não tem um controle motor de motricidade fina tão específico
que é para jogar aquele jogo, né? Então, eu acho que as pessoas não percebem que essa ajuda motora, de controle de tronco, de controle de motricidade, de equilíbrio, de tônus, quando a criança tem uma hipotonia, ela tem muito mais chance de ser dispersa, de não prestar atenção na aula, ou de fazer um jogo. Esse jogo, por exemplo, para essa criança, deveria ser aversivo, porque ele nunca vai ganhar. Ele vai sempre derrubar. Então, aquilo não é uma coisa de interesse para ele. E aí ele pode apresentar nessa hora um comportamento disruptivo de fuga para não jogar com os amigos, sendo que a dificuldade é se manter sentado, né? Eu falo nas escolas, uma criança hipotônica, para ela é muito difícil olhar para o caderno, olhar para o quadro, olhar para o caderno, olhar para o quadro, escrever na linha, né? E às vezes não é uma dificuldade cognitiva, é uma dificuldade motora, que a gente pode intervir o mais breve possível. Então, eu acho que nessa anamnese, nessa avaliação, a gente precisa ver o que impacta mais. A gente sabe, por exemplo, que crianças que não fazem imitação motora não vão falar, né? É um pré-requisito para a habilidade da fala. Então, a gente precisa ver dentro desses pré-requisitos o que eu escolho primeiro, para daí fazer um plano terapêutico. Tá. Daí na sequência eu ia te perguntar assim, como que funciona então uma avaliação inicial de um paciente com transtorno do espectro autista, né? E também complemento com que se existem escalas e quais são as escalas que você utiliza, ou as que são, lógico, validadas, mais validadas, né? Mas não, as que são validadas, né? Sim. Não especificamente, né, que eu tinha conversado com a Duda, no geral, mas se tem alguma coisa específica para área motora. Existem algumas, né? Então, hoje a gente tem excelentes escalas como a BOT-2, por exemplo, mas que não é traduzida e validada para o Brasil, né? A gente tem a TGMD-2, que fora já estão usando a TGMD-3, que é uma escala traduzida e validada que a gente pode usar. A gente tem a MABC, a gente tem a DCDQ, que é algo que eu sempre insisto para que todo mundo faça. Ela é um rastreio de transtorno de coordenação. Então, seria legal que, assim, dentro das crianças com autistas, a gente tem um índice de 90% de diagnóstico de transtornos do transtorno de coordenação, que é um outro diagnóstico, né? Tem outro CID, inclusive. Então, se a gente já sabe que tem essa possibilidade, a gente tem um dado hoje, né, de um artigo do BAR, de 2020, que 83% das crianças autistas no Brasil, entre os 7 e 10 anos, apresentam ou um transtorno de coordenação ou dificuldade motora. E desses 80 e poucos por cento, 30% faz terapia motora. Então, é muito pouco, né? Mas, respondendo a tua pergunta, a gente tem escalas, né? O que a gente mais usa hoje é TGMD-2, MABC, DCDQ, talvez hoje a gente tem alguns autores brasileiros trabalhando para que isso seja uma realidade, como a doutora Carolina Quedas, que fez agora validou a FAMA, que também é uma bateria para isso. Contudo, elas são avaliações de desenvolvimento motor, não específico para o público TEA. Entendi. Isso a gente ainda não tem. Então, a gente usa o que a gente tem de bateria para transtorno motor ou para desenvolvimento motor. Tá. E essa é uma dificuldade, né? Porque quando a gente usa uma dessas escalas, que são quantitativas, a gente precisa que a criança cumpra uma tarefa, né? Então, ela precisa se equilibrar em cima de tal coisa, dar tantos pulos para frente, usar, né? Então, são tarefas motoras que ela precisa fazer para ganhar a pontuação. E, às vezes, ela até é capaz, mesmo que com alguma dificuldade, ela é capaz de fazer, mas a nossa dificuldade está em ela entender o comando. É uma habilidade anterior ainda, de entender qual é o comando que a gente precisa dar. Algumas escalas a gente pode dar um modelo, em outras não. Então, de fato, é uma dificuldade avaliar de uma forma quantitativa, precisa. Entendi. Lori, e a partir da avaliação inicial, desses instrumentos quantitativos,
Como que você estrutura o plano terapêutico de uma criança, no sentido de, são objetivos de curto, médio e longo prazo? Você costuma usar algum modelo, por exemplo, metas SMART? O que você costuma fazer? Eu acho que a meta SMART, ela é inegociável, né? Todo plano a gente precisa que ele seja relevante, específico e mensurável. E aqui eu vou gerar uma polêmica, né? Porque eu sempre falo que os planos terapêuticos que a gente vê da fisioterapia, muitas vezes eles são muito generalistas ou muito até parecidos. Então, alongar, fortalecer, ganhar amplitude, ganhar, né? Então, essa generalidade, assim, me deixa um pouco desconfortável. Eu falo que não é porque ele vai para a fisioterapia que ele tem que ter um plano terapêutico, e quando ele está lá com o pessoal da análise de comportamento, ele tem um pique, né? Onde a gente tem dado, onde a gente registra comportamentos, onde a gente sabe se está subindo, faz um gráfico, se está subindo, se está descendo. Então, a minha defesa é que para a gente da área motora, a gente aprenda a fazer um programa de intervenção motora, de fato, né? Então, eu avaliei essa criança e eu percebo que ela precisa, sim, de amplitude de movimento, que ela precisa ganhar transverso de tronco, que ela não tem possibilidade de ficar numa posição por muito tempo por conta da hipotonia. Então, eu vou avaliar quais são esses aspectos motores que essa criança precisa ganhar. Se eu colocar fortalecer e alongar, eu não sei o quando tá bom, quando que isso acaba, porque talvez com uma criança hipotônica muito grave não acabe, eu preciso continuar fazendo isso, né? Então, a minha defesa é que a gente avalie e faça um programa de intervenção motora, assim como a gente faz um programa de intervenção comportamental. Então, ficar sentado em tal posição por quanto tempo, né? E depois, se eu ganhar hoje 5 segundos, amanhã eu vou tentar 7, depois eu vou tentar 10, depois eu vou tentar 15, e eu só vou saber isso se eu registrar, né? Então, hoje eu trabalho com folhas de registro, então você faz um programa lá, que eu posso querer, por exemplo, amplitude de, sei lá, DM de membro superior, né? Amplitude. Quanto de amplitude? Mesmo que eu não faça isso com graus, né? Eu posso dizer, a criança tem que buscar uma coisa em tal altura, na frente dos olhos, depois na frente da cabeça, depois lá em cima, depois lá atrás, depois na lateral. Então, mas eu só vou saber as mudanças dos passos com dado e com registro, né? Então, acho que o que muda hoje, ou o que eu espero que mude hoje na área motora, é isso, que a gente tenha planos terapêuticos um pouco mais específicos e mensuráveis, para que a gente possa fazer isso com mais segurança. Inclusive análise da tarefa, né? Sim. Porque você falou agora da questão da hipotonia, e muito também, às vezes, quando a gente fala, não fica muito tempo na atividade, às vezes é por não conseguir manter aquilo que você falou da recusa em ficar, né, com o grupo. Então, acho que até análise para saber... Quanto tempo ele fica, então? Né? Então, a gente tem uma criança que tem essa dificuldade. E aí todo mundo fala, ele não para quieto. E às vezes eu falo lá, ele não consegue parar quieto. Ele precisa ficar buscando movimento para ter até essa informação de movimento, de corpo, né? Então, mas ele para quieto 2 segundos? Ele para quieto 3? Então, quanto tempo ele para quieto e quanto tempo a gente precisa ganhar? E aí, seria ideal que a gente conversasse com o resto da equipe, né? Então, aqui ele vai parar quieto, sei lá, 10 segundos, e lá na psico também. E eu luto muito para que a terapia motora, a terapia lá na fisioterapia, porque hoje, né, a gente tem clínicas que têm alas muito distintas. Aqui é o motor, aqui é o ABA, e a gente não fala, né? Eu vejo locais, por exemplo, onde a área motora não tem acesso nem aos registros do ABA, né? Mas se eu tiver lá acesso ao registro da Duda, né? E a Duda está fazendo um treino de espera de 10 segundos. Quanto que eu vou pedir para ele esperar na físio? 10 segundos, porque hoje eu sei que é o que o resto da equipe, que ele aguenta, o que a gente está treinando. E qual que é a nossa meta? É sair de 10 para
12 ou para 13. Então, a fisioterapia, ela tem que ser um local de oportunidade para isso. Então, eu preciso de amplitude, preciso, mas na hora de jogar uma bola, eu vou falar, João, vamos contar até 10. Conto até 10, ele espera 10, depois a gente joga a bola. Né? Então, o comportamento motor, ele pode trazer a oportunidade de outras coisas, né? Se a fono lá está fazendo ecóico de bola, de cores. Na fisioterapia, eu não posso pedir também, antes de jogar a bola, fala comigo, bola! E aí, eu treino um ecóico, consigo ajudar a equipe, e a equipe consegue me ajudar nesse sentido, né? E até puxando, pode ser que minha pergunta não tenha nada a ver, mas eu acho que tem um pouco. Sempre tem. A questão de adaptação, né? O fisioterapeuta também adaptar o ambiente em que o paciente faz a terapia, né? Porque às vezes isso repercute na hora da psico, claro, né? Da sem fono, dúvida. Da TO, né? Se a gente está falando de organização mesmo, de manutenção de uma postura e tudo, eu acho que é importante, por isso que realmente não dá para trabalhar separado, né? Sem dúvida. Então, duas coisas que você falou, Mari, se a gente for pensar o que a gente tem hoje de evidência científica para tratamento, né, de crianças com TEA na área motora. É sempre atividade voltada à tarefa. E isso acho que em todos os lugares, né? Então, não é fazer a atividade por fazer, é dar uma função para aquela tarefa que aquela criança faz. Então, não é, joga a bola 50 vezes para mim, né? Eu falo que tem um número cabalístico que é 10, né? Faz 10. Não, então, em vez de jogar 10 vezes a bola para o terapeuta, é jogar a bola no cesto, é fazer um gol, colocar a bola vermelha no cesto vermelho. A gente já faz um pareamento, a gente já pode ecoar a cor, a gente já pode fazer uma equivalência de estímulo e ali ter muitas oportunidades. Mas em evidência científica, o treino sempre voltado à tarefa. E outra coisa que a gente tem muita evidência é adaptação curricular, né? Então, o que a gente pode fazer para autista? Para esse, 5 vezes a bola em tal lugar. Para esse, 2 esperando 2 segundos. Para esse, já consegue ir lá ficar 20 minutos sentado, então eu posso pensar em atividades mais estruturadas. Né? Então, sempre adaptar, não só o currículo, como o ambiente, né? Sim. Então, eu vou atender o fulano, já tira tudo que é barulho, já levo para outra sala, já levo as atividades que eu pretendo fazer. Porque meu olho sempre bate, né? Eu brinco com a Tawane nas fotos, né? Eu sempre, se eu olho um pezinho meu flutuando ali, meu Deus, o pezinho está flutuando. Vou sentar em W, então é uma coisa que eu passo mal, às vezes, quando a gente tá olhando algumas coisas assim. Então, tem várias, né, que a gente observa quem é fisioterapeuta, né? A gente não tem como a gente observa não bater posturas, o olho e né? não olhar isso, né? Inclusive, a sua resposta, Loli, me leva a outra questão, assim, né? Por exemplo, eu sou psicóloga. Quando eu vou atuar com TEA, com esse público, formação em análise de comportamento aplicada. Não tem um questionamento nesse sentido de qual caminho que eu tenho que seguir. Isso não é negociável. Não é negociável. Pro físio, né? Você falou que o físio... a gente estava conversando sobre isso antes, né? Não sei se você chegou a repetir, que é importante o físio também estudar análise de comportamento aplicada, porque é o que vai basear. Mas tem alguma abordagem, alguma técnica, algum curso específico, digamos, dos terapeutas motores para atuar com TEA? A gente começa agora a ter, né? Eu acho que a gente não falava muito disso há pouco tempo atrás, né? E eu fico feliz porque, assim, o ano passado e no começo desse ano se discutiu muito se critérios motores iam entrar nos critérios diagnósticos do DSM, né? E tomara que sim, porque a gente talvez consiga captar isso um pouco antes. Então, eu acho que os cursos ainda são embrionários e ainda estão começando, né? Quando eu penso na minha jornada, eu precisei muito adaptar a análise do comportamento para dentro da minha sessão e entender que eu estou treinando uma habilidade comportamental da mesma que seja sentar, levantar, subir degraus, jogar uma bola, fazer uma atividade motora de motricidade fina. Eu estou treinando essa habilidade comportamental da mesma forma que você treina o esperar, o apontar ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu preciso definir isso, métrica, comportamentos são mensuráveis, né? Então, eu preciso mensurar esse comportamento, saber como fazer.
Hoje eu acho que existem algumas pessoas no Brasil fazendo isso. O MIMA, que é o curso da Caroline Quedas, é um que nos ajuda nesse raciocínio. Dr. Paulo Chereghini, um dos cursos talvez... O que eu mais recomendo, né? É um curso super embasado em análise de comportamento para fisioterapeutas e educadores físicos. A gente tem o professor Darlan Santos, no Rio de Janeiro, que trabalha com uma avaliação que chama BACMA, que é uma bateria de avaliação de coordenação para crianças autistas, acho que é, salvo engano, é esse o nome, que também tem um curso de desenvolvimento motor no TEA, baseado em análise de comportamento. Então, hoje a gente tem alguns cursos iniciando, né? Mas se eu não consigo lembrar que há uma pós-graduação para fisioterapeutas nesta área. Ainda não temos. Mas eu acho isso muito legal. Novamente, não sei se é uma experiência restrita do CERN, né? Terminei, entrei no CERN, fiquei no CERN, cresci no CERN, tudo vai. Mas eu vejo esse cuidado no sentido de alguns físios tentarem beber da nossa fonte, da mesma forma que a gente tenta beber da fonte deles, assim. Então, é isso que você falou, da não ser tão separado, deles virem e falarem com a gente, da gente vir e falar com eles, porque eu também preciso, na minha sessão, que ele esteja bem posicionado. Claro. E eu só vou saber o que é bem posicionado perguntando pro físio dele. Né? Que tipo de cadeira que eu vou colocar? Com o pé flutuante, assim, tá com a cadeirinha que nem a Mari falou. Tá, que banco que eu coloco? Como que eu posiciono? Como que eu arrumo tal postura? Né? Isso a gente só vai conseguir, de fato, com uma equipe multidisciplinar integrada ali. E tem cursos agora também incipientes de questões motoras para quem não é terapeuta motor, mas não pra gente roubar a cena de alguém, mas pra gente entender como funciona, porque também é bem comum, que nem você falou, o TEA vir associado com o quadro motor, mas também de vocês virem até a gente pra gente chegar de fato nesse caminho no meio, nessa conversa, né? Sem dúvida. É o melhor dos mundos, né? A gente luta pra isso, né? A gente tá falando do modelo ideal, né? Onde sim, o analista do comportamento, eu digo lá, o psico, o fono, o TO, né? Vem, de fato, beber da fonte motora, mas que eu sempre defendo que comportamento motor também é comportamento. Então, entender com essa equipe, né? Qual é o pré-requisito que essa criança precisa ganhar, quanto tempo vocês estão treinando, como é que a gente pode registrar isso, fazer folhas de registro específicas. Então, o diálogo também não é negociável, ele precisa acontecer. E é legal porque eu tava pensando numa física específica que a gente tem lá, que ela falou assim, ela foi me entregar o paciente, a gente foi trocar o paciente, falei, tô com bastante dificuldade, porque ele não tá, ele fica na cadeira dele vai, ele vai derretendo na cadeira. Daí lá, e quanto tempo você precisa que ele fique? Daí eu já olhei pra ela e falei, opa, eu falei, vamos começar com 2 minutos, que eu acho que ele aguenta sem escorregar. E vamos aumentando. Daí eu vou fazer mais treinos de controle de tronco com ele, então, pra você. Daí eu falei, fechou. Às vezes não precisa de uma conversa muito delongada, mas ali a gente já se alinhou. Poderia se alinhar mais? Poderia, mas já é um início de... Claro, a gente tá pensando diferente nesse sentido. Mas você concorda comigo que ela não vai conseguir fazer um treino de melhora de controle de tronco se ela não usar um reforçador? Sim. Né? Se ela não souber o que é de interesse da criança, se ela não entender também... Porque quando a gente fala de equipes que funcionam muito separadas, a equipe A vai à equipe motora. Esse comportamento interferente, ele vai acontecer lá. Essa dificuldade de geralmente pior lá. Isso. Essa dificuldade de comunicação funcional vai acontecer lá. Então, se eu, que trabalho lá na área motora, não conseguir fazer ele falar de forma funcional, ele apontar o PEX, ou ele usar a comunicação alternativa, ou entender quais são os reforçadores, fazer uma avaliação de reforçadores dessa criança, eu não consigo. Né? Então, ou eu consigo fazer isso, ou a gente precisa conversar sobre o assunto, de fato, né? Sim. Então, pegando o gancho, vamos puxar para lá da fisioterapia. Qual que é a importância da fisioterapia para os pacientes autistas, tá? E eu pergunto assim, qual a evolução na tua prática clínica que você consegue observar, assim, no contexto, né? A criança na clínica, alguns relatos dela na escola, na rotina, no cotidiano,
no lazer, né? O que você já tem de respostas mais palpáveis? E em relação aos estudos mesmo, o que já tem, assim, de porcentagem de melhora mesmo e onde, né? A gente precisa... Quando a gente fala de TEA, a gente sabe que hoje a gente tem 28 práticas que a gente sabe que tem evidência científica para tratar crianças autistas, né? Dessas 28 práticas, 25 são baseadas em análise de comportamento. E uma se chama exercício e movimento. Então, de fato, exercício e movimento vão trazer todos esses benefícios, né? Então, essa criança vai ter uma atividade motora funcional melhor, ela vai conseguir se concentrar melhor na escola, ela vai conseguir uma postura mais adequada, ela vai conseguir comer sozinha, pensando lá na TO, ela vai ter uma habilidade de praxia muito melhor. Quando a gente fala que 80% das crianças apresentam dificuldade, se você me pergunta qual a importância da fisioterapia, eu falo que absoluta, porque 80% dessas crianças vão precisar de algum tipo de suporte para conseguir fazer isso de uma forma, com uma performance melhor. Ou a gente, é claro que às vezes os pais chegam pra gente falando, mas ele faz, mas ele faz, mas ele cai, mas ele faz, mas ele se bate todo, mas ele faz, mas ele não percebe que a roupa tá torta, ele faz, mas quem abre e fecha a pasta é você, né? Ele faz metade da tarefa. Então, eu entendo que quanto mais acesso à terapia motora essas crianças tiverem, mais fácil a vida para ela conseguir autonomia, né? E a gente percebe isso nas escolas. Eu sempre falo que o melhor cenário é quando eu começo a indicar para essa criança para o esporte, né? Porque daí ela já tem uma habilidade motora para fazer isso em pares, ela já tem também um funcionamento do ambiente, né? Do social, etc. Então, muitas vezes não precisa ser uma terapia para o resto da vida, mas uma terapia ali onde a gente vai ajustar comportamentos motores para melhor autonomia. E quando eu falo que a gente tem hoje 28 práticas que a gente tem evidência científica, uma é exercício e movimento e as outras 25 são análise de comportamento, porque não juntar as duas coisas e fazer com que isso ajude e acelere os resultados das outras, né? Loli, você tem formação em psicomotricidade, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente a diferença da intervenção da fisioterapia e da psicomotricidade nos pacientes com TEA. Elas se complementam? Quando eu indico um paciente para uma, quando eu indico o paciente para outra? Porque isso é muito comum, assim. A grande maioria dos nossos pacientes vem com indicação para psicomotricidade, poucos ainda vêm com indicação para fisioterapia, e isso parte muito mais do nosso olhar no primeiro contato, né? Até as meninas, elas já sabem, assim, às vezes, notar alguma coisa, talvez eu precise que um fisio avalie esse paciente. Mas eu gostaria que você... já pergunta, pula, fica num pé só. Mas eu gostaria que você explicasse com mais detalhes a diferença dessas intervenções e quando que a gente encaminha o paciente para uma, quando para outra, quando elas se complementam. De fato, são ciências diferentes, mas complementares, né? Quando a gente fala de fisioterapia, a gente está falando de um profissional da saúde que é capacitado para prevenir, intervir, reabilitar questões do desenvolvimento motor. Quando a gente fala de um psicomotricista, a gente precisa entender também que houve uma mudança histórica há muito pouco tempo. Então, faz acho que 6 anos, né? Foi em 2019, a profissionalização da psicomotricidade. Então, até agora, os psicomotricistas, eles nem sempre são profissionais da área da saúde. A gente pode ter profissionais da área da educação e, dependendo da formação que ele fez, nem da educação ou da saúde. Então, mas pensando bem na diferença, o psicomotricista, ele usa do corpo e do movimento para que essa criança ganhe também, tenha ganhos relacionais e sociais, né? E psicoafetivos. Então, a gente precisa pensar que a psicomotricidade é uma ciência baseada na psicanálise e que muitas das vezes trabalha em pares, em grupo. Então,
E ela não está ali para reabilitar um movimento, reabilitar uma amplitude, ganhar força, ganhar lateralização de tronco, saber quanto tempo essa criança consegue fazer esse movimento e se ela ganhou isso, se eu preciso subir meu braço tanto mais para cima quanto mais para baixo. Ela vai usar da ferramenta corpo e da ferramenta movimento para também outras aquisições, sejam elas psicoafetivas sociais, né, e relacionais principalmente. Então, como eu uso meu corpo para conseguir brincar com a Duda? Será que eu jogo uma bola? Será que eu já entro no simbólico? Será que eu vou lá e chamo de fato ela de forma funcional para brincar? Ou eu só vou ali me aproximando e vendo se ela brinca comigo? Na psicomotricidade, quando a gente dá uma bola para uma criança, a gente não espera que ela jogue 10 vezes no baldinho. A gente vê o que ela faz com esse objeto. Será que essa bola vai virar uma barriga e ele vai imitar um elefante? Será qual é? Se ele vai levar isso para o simbólico? E aí eu, psicomotricista, uso disso que está acontecendo para ganhar aspectos, né? Podem ser motores também, mas também pensando no relacional. Então, a psicomotricidade muito mais usa o corpo e o movimento como recurso para eu ver como essa criança age no espaço, age com o outro, age com os objetos. Será que é uma criança que só brinca com tal coisa? O que isso significa para ela? Né? E ele não está ali pensando nessa métrica que o fisioterapeuta tá. Não, esse braço está encurtado. Não, eu preciso subir um pouquinho mais. Não, ele conseguiu 10 segundos, agora tem que conseguir 15. Então, são abordagens que se complementam, mas que têm fins um pouquinho diferentes. Legal. Bom, como a não físio da mesa, eu sei que a gente abordou bastante isso e eu achei bem legal esse seu exemplo também, porque eu pensei em 2 casos que eu ajudei, auxiliei nesse sentido, de 2 adolescentes, um que era muito aversivo para ele olhar para as pessoas e ele foi ficando assim, e a gente entrou no embate de recomendar físio para ele, mas não precisa. Eu falei, não, Pia tá parecendo um Cezinho, ele precisa, né? E de outra paciente que a gente também encaminhou, mas nesse caso a gente encaminhou para psicomotricidade, não para físio, porque ela não conseguia brincar das atividades do recreio. Então, pular corda, elástico, amarelinha, ela não conseguia. Ela acabou indo, ela foi liberada para ela daí psicomotricidade. E de fato, como ela não poder brincar das coisas que ela brincava no recreio, afeta a socialização dela. E daí eu, como psico, também ficava barrada, porque, cara, óbvio que ela não vai querer brincar. E ela não vai querer aprender com a amiga, porque a amiga vai tirar sarro dela. Ela quer, é melhor ela aprender com a gente e chegar lá e performar melhor. Mas a minha dúvida você como físio, na sua experiência, que tipo de informação, que tipo de troca você fazia com cada profissional da equipe multidisciplinar? Com o psico, com o TO, com o fono? Quais são as trocas que você geralmente espera? Bom, hoje é muito diferente, né? Hoje eu coordeno uma equipe, então a troca geralmente é um pouco diferente. Mas pensando como fisioterapeuta, primeiro que eu acho que a fisioterapia, eu não sei hoje no CERN como isso funciona, né? Mas em muitos lugares que eu conheço, a fisioterapia ela fica lá, né? Sem ir buscar alguns porquês de por que essa criança então não olha no olho, o que a gente precisa fazer para que ela olhe. Então, eu percebo que a fisioterapia ela se afasta um pouco, se isola um pouco dessas questões. E a minha busca como fisioterapeuta era sempre entender o que existe de pré-requisito nesse comportamento que eu posso melhorar na minha sessão, né? E isso que eu falei anteriormente, assim, eu sempre busquei na minha sessão de fisioterapia uma oportunidade de ensino, não só motor, e daquilo que toda a equipe está ensinando. Então, se, por exemplo, a psicopedagoga está lá fazendo uma equivalência de estímulo, que o A falado é igual o A maiúsculo, escrito, que é igual o A minúsculo, por que eu não vou colocar um monte de letra na piscina de bolinha e falar, João, corre lá, pega o A, isso, agora põe na cestinha do outro A, e fazer isso virar movimento? Porque a gente sabe também que o aprendizado lúdico e o aprendizado corporal, ele traz muito, né, muito mais retorno. Então, a
a minha busca sempre foi, e daí, o que você está fazendo? Eu posso pegar a pasta aba? E o que vocês estão avaliando? E uma provocação que eu faço também para a área motora, provavelmente vocês usam avaliações, né, como VibMap, Ables, que tem muito do motor lá para ser avaliado. Muito, né? E a gente pena para avaliar. Então, por que a fisioterapia não se apodera desse espaço e diz, deixa que a imitação motora eu avalio, deixa que isso aqui, né? Eu vejo, por exemplo, fonoaudiólogas ou psicólogas tentando ensinar crianças a apontarem. E às vezes eu digo na porta, ele não vai conseguir. Porque ele não consegue nem ter essa capacidade, né? Como você disse, a criança está aqui, o braço está rodado, ele não vai. O custo de resposta para fazer isso não é simplesmente apontar. É mais difícil para ele. Então, me diga que você está ensinando ela a apontar, que eu te ajudo lá a fazer alguma coisa. Até o tipo de ajuda, né? Às vezes a ajuda não vai ser aqui, a ajuda vai ser no cotovelo, a ajuda vai ser no ombro. Existem alguns componentes motores que a gente pode trabalhar com essa criança, como fortalecer lá a cadeia posterior, abrir a cadeia anterior, colocar esse bracinho aqui, daí ir subindo, aí fortalecendo, né? E dando liberdade para essa articulação até que ele consiga fazer aquilo, o ato motor que se espera dele, né? Uma vez uma psicóloga falou assim para mim que o paciente um paciente com um transtorno motor, com dificuldades motoras significativas, alteração de tônus, deformidade, e aí ela estava fazendo um treino de pareamento de cores. E ela me disse, mas ele não consegue fazer. Estava sempre pontuando que não consegue. E aí, quando eu fui olhar o treino, ele fazia um esforço para pegar essa pecinha colorida e colocar na outra, mas dentro daquilo que ele era capaz motoramente, ele estava colocando, né? Talvez não era um erro por não saber, era um erro capacidade. Exato. Talvez não fazendo exatamente. Né? Então, mas eu falei, olha, fulana, ele tá pondo vermelho no vermelho. Talvez não tanto quanto você queira, mas você já pediu 2 vezes e ele repetiu. E aí, se você ficar treinando isso, uma coisa que a criança já está te mostrando que ela sabe, né? A gente precisa pensar que esse é o comportamento motor que ele tem para te apresentar nesse momento. Vai lá e fale com a físio, né? Procure ajuda. A gente tem, hoje, óbvio que isso evoluiu muito lá na clínica e não é nenhuma propaganda, nada, né? Porque eu acho que isso como a fisioterapia também hoje é falada muito, todo mundo vai mudando também o contexto e a forma de funcionar, né? A gente tem lugares diferentes de funcionar lá na clínica, mas a gente tem muito acesso de terapeutas para um lado para o outro, e hoje também nas supervisões, né, nas aulas da Duda, todos podem participar. Perfeito. Não é uma coisa fechada para o psicólogo. E eles participam muito. Ótimo. E também de identificar quem quer trabalhar, né? Sim. Isso a gente tem também na clínica, quem hoje... Elas participam dos cursos de formação. Eu falo, beleza, você vai aprender a preencher o VibMap, eu vou te ensinar. E eu acho que hoje, isso foi uma construção, né? Eu sou especialista em adulto, mas eu vi isso acontecer no CERN. Quando eu entrei no CERN em 2018, o CERN era muito forte nas condições neuromotoras. E aí, o núcleo, né, do TEA foi crescendo. Mas hoje, os fisioterapeutas, eles já têm percepção, inclusive, assim, eu tô atendendo um bebê que não tem diagnóstico, que tem atraso do desenvolvimento. Eles chamam a gente. Chamam as meninas, as psicos, nossa, olha, será eu tô notando alguma coisa de comportamento, você quer olhar pra mim? E isso acontece também com as outras áreas, né? Então, assim, um fono, um TO, um psico que tem notado alguma dificuldade motora, de posicionamento, de motricidade, qualquer coisa nesse sentido. Chama o físio, você pode avaliar pra mim? Porque eu tô notando que tem alguma questão motora que poderia me ajudar e tal. Então, essa percepção é bem importante para o início de qualquer coisa. Sem dúvida. Né? E eu imagino que para vocês, até um desafio, né? Do tamanho que o CERN é hoje, com a quantidade de terapeutas que vocês têm, fazer com que essas interconexões aconteçam, né? Então, se de fato elas acontecem, eu vejo meio caminho andado, porque daí você percebendo, tendo escuta com a equipe, tendo diálogo, entendendo lá por que ele pontua tanto no VibMap, por que eu posso ajudar aqui, já é quase o trabalho feito. De fato, acho que não tem como um fisioterapeuta, né, nós... a gente fazer uma avaliação motora e esquecer o restante, né? Não existe isso.
a gente tenta... a gente acaba fazendo hoje, deixando as avaliações muito mais na mão, por exemplo, do psicólogo, que eu digo, que a Duda comentou, da imitação motora, enfim, porque por ser uma empresa que é grande e a gente tem muitos pacientes, às vezes para a gente deixar mais prático no sentido de organização, sabe? Sim, logística, né? Mas com esse formato que a gente fez agora de separar também e de fato qual é o terapeuta que vai atender, que está estudando, que está se capacitando para isso, né? Porque daí é automático, eu acho que já eu diria, que é um instinto do terapeuta ir atrás de determinadas coisas, né? Porque eu acho que quando a gente também precisa ensinar, veja, você precisa isso daqui para você poder atender, já denuncia algumas coisas, né? Já denuncia. E a nossa formação, né, Mari, principalmente a gente que vem da área neuromotora, a nossa formação já faz a gente ter um raciocínio neuroestrutural mesmo. Então, por exemplo, eu sempre falo uma coisa que eu sempre repito lá, crianças com apraxia de fala, tem muito apraxia, muitas vezes, ou quase 100% das vezes, ela não é uma apraxia de fala, essa criança é dispráxica inteira, né? E eu falo para os terapeutas, olha, se ele tem uma dificuldade na fala, nesta área específica, manda para a TO e faz exercício de mão, porque se a gente pensar no homúnculo lá, a boca e a mão estão muito próximos, então tenta estimular isso aqui para chegar ao estímulo lá do outro lado. Então, eu sempre falo para eles, a boca não faz o que a mão não faz. E esse é um raciocínio que a gente tem da área da neuromotora mesmo, né? Então, o que eu preciso estimular, o que está aqui, como é que eu faço para eu atingir aquele lado. E aí a gente pode ajudar a fono, ajudar as outras áreas nesse sentido. É importante mesmo essa questão da multidisciplinaridade. Eu até fiquei pensando sobre os instrumentos de avaliação, né? A gente já teve essa conversa na clínica de, por exemplo, quais são os critérios motores dessa escala e quais são os critérios motores dessa escala aqui da fisioterapia. A gente fez isso com o checklist do Denver, né, sim. Duda? Mas as meninas que fizeram o curso do Denver, quando elas pedem para olhar a criança, para às vezes... que chega muita criança na físio, porque de fato muito pequena, e a hipotônica vai começar a fazer físio, elas olham, Duda, vem cá. E daí eu chego com o checklist do Denver, né, pensando em crianças menores de 4 anos, elas já falam, eu já testei tal coisa, faz, não faz, eu fico, ai, que orgulho. E também pensando nessas criancinhas pequenas, a Mari falou, não posso ver criança sentada em W, né? Então a psico tá lá avaliando, passando o checklist, e ela faz sempre no W. Então, mas por que ela não sai desse W? O que tem nesse tronco que ela está precisando de tanta estabilidade, né? Então, já é ali um alerta para chamar a física e falar, ela até tenta brincar, ela até pontua tal coisa, mas ela ainda no W, ela não teve variabilidade motora na brincadeira. Acho que é o que a gente precisa discutir, e né? a gente está falando... Eu tô com 2 perguntas na minha cabeça, não sei nem se... eu tô com uma preocupação, né? Então, a criança chegou lá no neuro, vai. E deu neuro... Tá, sai o laudo. Sempre vem para físio? Ou quando vem para físio? Na minha experiência, não. Nem sempre, raramente. Porque assim, a gente tá falando de uma coisa que acontece... Em 80% delas. 80%. Né? Eu falei em quase tudo, quase que 100%. Então não deveria já vir para uma avaliação, né? Sim. Da minha experiência, não, nem sempre vem, ou muito pouca das vezes vem. Ou vem para aquele neuro que você já atendeu um paciente dele, você já ligou, você já mandou relatório, você já mostrou todo esse percurso, e daí ele fala, bom, então os próximos eu mando para você avaliar. Né? Então é um processo de construção. Mas eu acho até que momentos como esse, da gente discutir isso e fazer com que isso vire de fato um protocolo, né? Elas deveriam sim. E é isso que eu disse no começo da nossa conversa.
dá para ver, não estou dizendo de fechar um diagnóstico, mas as crianças muito pequenininhas, a hipotonia já está lá, ela já atrasou para segurar a cabeça, ela já não rolou, por que lá a gente já não deu esse suporte para ver se ia tudo bem? E se for tudo bem, ótimo, Sim. né? A gente daí fica só avaliando uma vez por ano, mas se tem isso no começo, porque já não dá suporte e ajudar que a vida dela seja mais fácil, de fato, dela e da mãe, né? Não sei se a Mari quer fazer a segunda pergunta dela já. Posso perguntar. Eu ia perguntar qual que são as principais dificuldades ou as maiores dificuldades que o fisioterapeuta tem no atendimento com o autista. Eu acho que, entre muitas aspas, aqui é o comportamento, né? Mais uma vez. A gente vai ter que concordar pela nossa experiência, né? Então, elas devem chamar adaptados. vocês. Elas devem chamar vocês nesta hora, né? Chama o supervisor. Chama em vários momentos, mas geralmente é maior nessa hora. Então, quando há ali um comportamento, né, problema, um comportamento interferente, então acho que essa dificuldade de manejo mesmo desses comportamentos, não só na hora que ele acontece. E hoje a gente precisa entender que essa criança já deu sinais, né? Ela já ficou agitada, ela já tentou fugir da tarefa, ela já olhou para o outro lado, ela já fez uma série de coisas. Esse comportamento interferente, ele não acontece do nada, de repente. Então, eu acho que essa talvez, não queria falar essa palavra, mas eu acho que entrar um pouco mais mesmo na análise do comportamento e entender quais são... Porque essa também é a dificuldade da fono. Essa também é a dificuldade da psico, mas talvez de forma mais preparada, porque já está sempre pensando nisso, né? Então, talvez abrir o coração para entender por que esse comportamento acontece, como que eu posso prevenir, o que eu faço na hora que ele acontecer. E outra grande dificuldade, Maria, é avaliar. Porque, como a gente estava falando, a gente não tem uma avaliação. Hoje, as avaliações motoras, eu preciso que essa criança cumpra entenda, né, o meu comando. Então, ande até lá, chute a bola, chute no gol, levante o braço. Tem umas tarefas até bem difíceis, de motricidade fina. Então, às vezes, é a criança ter essas habilidades básicas para chegar num ponto em que a gente consiga fazer uma avaliação fidedigna, porque muitas vezes a gente não consegue. A gente sabe que existe ali um atraso do desenvolvimento, que existe uma dificuldade, que existe uma dispraxia, que existe uma alteração desse desenvolvimento motor, mas a gente não consegue quantificar isso por dificuldade de avaliar. Sim. Pode falar. Não, eu ia entrar nesse ponto, assim. Eu entendo que estar fazendo a formação do CASPES e você ter o PCM ajuda muito na pergunta que eu vou te fazer. Mas é aquilo que a gente estava conversando, não é a realidade de todos os físios. Eu diria que até da minoria dos físios, né? Mas como que você lida com esses comportamentos interferentes? Porque é aquilo, quando chamam a gente, ele já tá no pico. Ele não tá acelerando, ele já tá lá em cima. A gente vai lá e desacelera ele. E orienta as estratégias que a gente utiliza com a gente. Mas, assim, faça o curso, estude análise de comportamento, pensando nos físios que podem estar ouvindo a gente agora. O que você sugere que eles façam de estratégias, de recomendações? Assim, obviamente, procure o psico, eu acho que é uma ótima. Mas quais mais? Eu acho que primeiro a gente precisa conhecer o nosso paciente muito, mas muito mesmo, né? Então, quando você conhece muito do comportamento desse paciente e quando a mãe te diz, hoje ele não está bem, então não é hoje que eu vou pedir a demanda mais difícil para ele. Hoje eu não vou montar um quebra-cabeça, que é uma coisa que ele não gosta, né? Então, estar atento a esses sinais, porque quando você fala assim, o que você faz nesse comportamento? A gente tenta que isso não aconteça, a gente sempre tenta agir na prevenção, né? Então, é estar atento a essa criança que está te dizendo, não quero, não consigo, está tentando fazer uma fuga ali, já estar atento a, será que eu preciso reduzir a demanda? Será que eu peço para ele de forma funcional me pedir uma pausa?
Eu acho que pistas visuais na sala são coisas que ajudam muito. A gente sabe que muitos desses comportamentos vêm por dificuldade de comunicação. Então, quando essa criança começa a agitar, você já mostra para ele, você quer água, você quer pausa, você quer parar um pouco, e você dá outras oportunidades para que ele te diga isso, né? Eu acho que é estar atento a estas coisas. Mas, de fato, uma formação sólida em análise de comportamento ajuda muito, né? A você não precisar pedir ajuda no momento em que daí já extrapolou. Sim. Eu acho que de coisas que você foi falando que eu acho importante mencionar, só para concluir nessa pergunta mesmo, é aquilo que você falou dos reforçadores e de você ter os reforçadores perto de você. Claro. Já aconteceu momentos que eu entrei na sala e falei, óbvio que essa criança não quer. Nem eu quero estar aqui. Né? De rechear a sala de reforçadores e utilizar o reforçador para a execução da tarefa que você tem que fazer. Eu acho que a partir disso o físio tem que saber brincar com aquela criança. E brincar do brinquedo que ela quer. O maior reforçador é sempre o terapeuta. Né? Então, o maior reforçador de uma sessão motora não pode ser o Mickey ou a Peppa, né? Tem que ser você, o teu abraço, a tua cócega, o teu muito bem, a tua tarefa. Então, você precisa... Uma vez também, entrei numa sessão e a criança fez uma coisa que era muito difícil e a terapeuta falou, tá bom, muito bem, próxima. Mas daí nem eu vou fazer de novo com você falando assim comigo, né? Então, de fato, conhecer reforçadores, conhecer a criança e adaptar a tua sessão para aquela criança. Então, nessa sessão, eu preciso disso, eu preciso da Peppa comigo, eu preciso ou usar um reforçador primário, eu preciso de pistas visuais, eu sempre falo, as crianças não entendem o tempo, porque é muito subjetivo, né? Então, eu sempre falo, parem de falar, falta só um pouquinho, nós já vamos, porque isso, para uma criança, quanto é? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, já está acabando. É uma mão. Mas nunca acaba, né? São duas. Então, tem um cronômetro, tem um timer. Eu costumo dizer para os meus terapeutas, divida uma folha em 4 e quando passar 10 minutos ele pinta o primeiro quadrado, passou mais 10, pinta o segundo quadrado, passou mais 10 e ele vai vendo o tempo passar. Então, dar previsibilidade é uma coisa que ajuda. Eu lembrei de outra coisa agora pela sua resposta e de fato é uma pergunta genuína porque eu nunca me atentei a isso, assim. A gente do ABA, a gente investe um tempo em pairing. Né? Exatamente o que você falou. Eu quero que ele queira o meu abraço, eu quero que ele queira o meu muito bem. Só que isso, a criança não chega assim. Sim. Né? Principalmente a criança isso também é treinado. Ela não vai chegar, às vezes, querendo o meu abraço. Eu vou precisar conquistar esse espaço do meu abraço, do meu muito bem, pro meu parabéns ser bom. Mas às vezes a gente gasta um mês pra criança, tipo, da criança gostar de mim de verdade, né? Eu me questiono, o físio tem isso? De fazer pairing? De gastar sessões, tipo, ao invés de dar demanda de... Tipo, até pode dar demanda, né? Mas assim, de focar no sentido assim, você vai se sentir confortável comigo? Sim, isso deveria acontecer. Já sempre, né? Eu ia falar, porque a gente... Tô falando por mim. É muito invasivo fazer fisioterapia, mas né? Mas na fisioterapia a gente já tem isso, né? Por exemplo, quando surgiram as terapias intensivas, a gente tinha que ter muito mais, inclusive, para manter e para que o paciente ficasse... motivado também em terapia, né? Sim, então, a gente são 3 precisava... horas, às vezes, né? De terapia. E eu sempre digo isso, a fisioterapia, ela é invasiva, porque às vezes eu vou pegar na criança, eu vou tentar ajustar um tônus ali, eu vou fazer um toque para esse músculo dar uma acordada. Eu não posso sair pegando uma criança sem... né? Existe uma coisa que chama sentimento também, né? Então, eu preciso perceber que essa criança vai deixar, eu preciso ser reforçador para ela. Quando a gente fala da aba compassiva, existe diz que é a terapia das portas abertas. E por que das portas abertas? É porque tem tanta coisa que ele gosta ali dentro que ele não quer sair. Então, né, você precisa ser a principal coisa e isso não vai ser no primeiro dia. Eu até digo, às vezes o terapeuta diz, ele não quer entrar. Eu falo, então vai atender ele lá na grama, vai atender ele lá fora, e daí vai fazendo uma aproximação sucessiva. Ele não sabe quem você é. Então, isso deveria acontecer.
Principalmente se você trabalha com autistas. Né? Não, eu fico pensando que talvez muitas... não digo os nossos, né? Porque eu, de fato, nunca reparei nisso. Já começa, não. Como é algo que é fácil de dar suporte, já... Vamos lá. Vamos lá. Toca o barco, já vamos avaliar, já vamos fazer... Eu acho que a gente precisa muito medir a febre, assim, né? Então, ver na primeira sessão como essa criança se comporta, no setting terapêutico, deixá-la livre. A primeira avaliação motora, o ideal é que ela seja observacional, não que você já vá pegando e testando a criança. O tempo de vínculo, ele precisa de fato. E quando se fala em pairing, eu sempre falo para os terapeutas assim, mas ele precisa, quando ele odeia subir e descer a escada, ou ele odeia andar na esteira. Eu falei, você precisa parear isso com uma coisa boa, porque senão isso não vai acontecer. Ou você põe a música que ele gosta, o vídeo que ele gosta, o personagem que ele gosta, conta uma história e pareia isso para o cérebro entender que tem algo de bom nessa atividade. Senão isso também não vai acontecer. Sim. Loli, e como que você enxerga o futuro da fisioterapia no autismo? Boa pergunta. Eu acho que que a gente está passando por um momento bom, assertivo e de ascensão. Eu acho que a gente tem falado mais sobre isso. A gente tem percebido que as crianças que fazem atividade motora têm um desenvolvimento mais fácil, mais rápido, passam por esse processo de uma forma mais assertiva e mais rápida, de fato. Vão ter uma performance melhor nas suas atividades de vida diária, nas suas atividades acadêmicas, nas suas atividades lúdicas, no seu lazer. Então, eu sou filha de TO, né? Então, pensando em atividades ocupacionais dessa criança, ela vai conseguir, de fato, performar melhor nessas áreas. E eu acho que a gente está crescendo muito. Eu vejo muito mais fisioterapeuta falando nisso, eu vejo muito mais médico pensando nessas questões, vejo cursos aparecendo. Eu tenho um curso de intervenção motora no TEA onde eu vejo turmas crescendo, então isso é satisfatório a gente perceber que mais gente. E o pessoal da educação física também, né? É mais fácil. Eles estão com as crianças nas escolas ou nos clubes, eles também precisam entender quais os recursos de inclusão que eles podem usar para essa criança participar daquela atividade. Então, eu percebo a educação física crescendo muito nesse aspecto. A gente tem artigos que mostram que as crianças que fazem atividade vigorosa têm menos comportamentos interferentes, né? Apresentam menos problemas de comportamento. E eu sempre digo para os pais, só isso já valeria colocar essa criança em movimento, né? Sim. Então, assim, Loli, eu ia fazer uma pergunta, mas vou pedir de um outro jeito. A gente já falou muitas vezes aqui, né? O que o fisioterapeuta precisa, o que o fisioterapeuta precisa. Eu acho que, de fato, atender, às vezes não. É uma decisão, né? Fácil nunca é. E se a gente não estudar, a gente não vai saber. Exato. Né? Então, hoje eu sou uma fisioterapeuta e chego para você e falo assim, Loli, eu quero atender autista muito bem. O que eu preciso? Assim, ó, Mariana, siga detalhadamente o caminho. Porque também tem uma coisa, não adianta a gente fazer 1000 coisas, né? Não aplicar nenhuma e esquecer que tem um processo também. Porque hoje o que você tem de sabedoria e do que você sabe é por experiência, né? Porque você já estuda já há muitos anos e você, de fato, se aprofundou, né? Eu acho que já é bom quando eu escuto alguém falar, eu quero isso. Então, eu acho que só o fato de querer já facilita muito as coisas. Então, se não quer, já desista e já deixe quem quer fazer. Sim. Eu acho que isso já é um ponto. Mas eu acho que o processo é entender de transtornos do desenvolvimento. Eu digo, não sei se eu posso usar essa palavra raro, mas é difícil a gente ter um autista que não tenha comorbidades. Às vezes a gente tem o tal do autismo sindrômico, que a gente não sabe se é o diagnóstico da síndrome ou se entrou no critério do autismo porque tem dificuldade de comunicação, né? Então, você precisa entender de transtornos do desenvolvimento.
acho que o caminho de pós-graduações dentro da área da neurofuncional, do TEA e do ABA são sempre boas opções. Eu não quero ser um analista do comportamento. Não precisa ser um analista do comportamento, mas precisa entender de princípios básicos, pelo menos, da análise do comportamento. E uma coisa que eu sempre digo é: faça supervisão. Né? Hoje, eu penso em pacientes de quando lá eu comecei, eu falei: ai, Loli, mas você errou feio aqui, né? Dá vontade de ligar para a mãe e pedir desculpa, né? Porque volta aqui que eu vou resolver isso. Agora vai dar certo. Porque a gente, de fato, é uma odisseia profissional em que você também precisa entender quais as suas dificuldades, aceitar as suas dificuldades e buscar alguém que possa te ajudar. Eu até hoje faço supervisão e muitas coisas ali me são elucidadas de que nesse momento você devia ter agido dessa forma, pense nessa forma. Então, acho que a trajetória de pós-graduações aí dentro da neuro e da análise de comportamento são sempre uma boa opção. E sempre entender que a gente é falho, né? A gente tem que buscar ajuda e... ter humildade, né? Porque quando a gente tá achando que a gente não sabe, é que realmente a gente não sabe. Exato. A gente tava falando esses dias que quem acha que não precisa aprender mais nada tá morto por dentro. Não tem mais nada para fazer, né? Gente. Se você já sabe tudo, daí não precisa, né? E eu digo que o saber, ele... se a gente pensar em infância, a criança aprende quase tudo que ela vai fazer na vida na primeira infância. Ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a comer, ela aprende a se comunicar, ela aprende uma série de coisas que precisa aprender tudo ali muito rápido, né? Em pouco período de tempo. Aí depois a gente vai estudar, ter uma profissão, e daí a gente vai aprendendo muito, mas só daquilo também. Né? Então, a gente vai focando, porque o resto a gente já... E aí, às vezes, parece que quanto mais a gente foca, mais a gente se dá numa margem de não sei. Então, estudo mais e falo: puta, mas isso eu não sei. Agora eu não sei isso. Agora, né? Então, é procurar ajuda, é estudar, é entender se é isso que você quer mesmo. Eu sempre digo que atender uma criança, você não está só atendendo, você está fazendo nova conexão, você está mudando o cérebro de alguém, né? Então, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Meninas, acabou. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma? Não. Eu tenho várias dúvidas agora, mas assim, do que eu tinha dúvidas, ficou pra mim, assim, super claro, de verdade. Eu adorei a nossa conversa. Eu também, mesmo. obrigada. Muito bom. Você elucidou, né? Fluiu, né? Uma conversa com flow, né? Eu sou grata, né? Por você ter vindo, ter explicado. Eu sei como que é a tua vida, tá? E pode deixar teu @ pra gente, né? Eu acho que é bem importante. A Duda avisa os nossos, porque essa função é dela. E a gente poderia combinar mais vezes, claro, né? Porque tem vários assuntos, né? Olha, a gente falou de fisioterapia, mas tem questão de gestão, tem várias, tem coordenação, tem muita coisa que a gente pode conversar. Obrigada, Mari. O Podcerne está sempre aberto para você. Que bom, obrigada. Foi uma honra participar. Obrigada. O meu @ é @Loli Gugelmin, Loli normal, com L-O-L-I, Gugelmin com N no final. E o meu @ profissional é o da Inspirar Saúde, @Inspirar Saúde _. Lá vocês conseguem me achar. Sigam a Loli. Foi ótimo, Loli. Muito obrigada, Loli. E para vocês que estão ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Insta é @cerne.oficial e o canal do YouTube do Spotify tem o mesmo nome. Obrigada. Valeu, obrigada, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.